Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Concreto e Conversa. E dessa vez nós temos empreendedores de uma área que é excepcional. Concreto e Conversa não fala só sobre concreto, mas fala sobre coisas concretas que transformam a vida de tantas pessoas. Hoje eu tenho a honra de receber Erlaine e Rodrigo, os sócios fundadores da Mama Flora. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, Magno. A gente está muito feliz em estar aqui, né? Vamos ver o que a gente tem para entregar aí, né? Vamos agregar aí, né? Trazer mais verde para esse concreto, então. Olha só. Um concreto nunca foi tão verde como será agora. Inclusive, já estamos ambientados aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que é isso, esse negócio que é bonito de ver, enfim, que tem aí, tá presente em alguns projetos de vocês. Mas antes da gente falar sobre o que vocês fazem, sobre a Mama Flora, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Minha frase de efeito aqui é como chegamos até aqui. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês. Bom, então. Bom, primeiro, né? Nós somos um casal, né? Tem aí os desafios, né, de trabalhar juntos, mas somos felizes nisso, né, Rô? E, bom, a gente se conheceu até num trabalho voluntário. A gente gosta muito, acho que tem a ver com sustentabilidade aí. A gente se conheceu assim, namorou, noivou, casou em um ano. Eita, É Glória. amor, né? É amor. E Nossos caminhos cruzaram que você veio de Uberaba, né? E a gente se encontrou aqui em Mineiro, São São Paulo, Paulo, de né? Minas. E estamos aí há 13 anos juntos. Isso. Eu sou, assim, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou publicitária de formação, trabalhei muitos anos na área de marketing, gerente de algumas empresas, cosmético, indústria de móveis. E o Rô, conta um pouquinho de você, Rô. Eu sou numa área completamente diferente, é interessante isso também. Eu sou de TI, né? Me formei e trabalho ainda parcial nisso. E vim para agregar aqui, né? A gente divide as tarefas aí, a parte mais humana fica com ela, a parte mais números fica chegar. comigo. E a gente vai tocando assim, e a gente vai, assim, um completando o outro para poder fazer uma flora aí chegar onde Acontecer. chegou, né? E acontecer, exatamente. O trabalho de vocês é excepcional, né? Eu já tinha visto o trabalho de vocês indiretamente, depois a gente se conectou verdadeiramente, Sim. Verdade. e aí a gente conheceu mais a fundo realmente a forma de arte que vocês colocam a natureza em formato de arte, ou a arte em formato de natureza, não sei como que consigo classificar isso, mas a verdade é que é algo muito bonito e muito impactante, que transforma a vida das pessoas, né? Os ambientes em que estamos, realmente traz muita vida essa parte do paisagismo de forma geral, e paisagismo preservado, que é a especialidade de vocês, que a gente vai entender mais à frente o que é esse termo tão específico. É algo realmente muito mágico que a gente vê em diversos lugares, em diversas ambientações e que traz um charme diferenciado para os lugares. Sim. Então você sabe que eu vi uma frase essa semana de um amigo novo que a gente fez aí, que ele falou assim, ele foi contar para uma outra pessoa, né, sobre uma flora, e ele falou assim, então, essa planta é preservada. Ela é natural, mas ela está adormecida. Gente, eu achei sensacional isso, né? Porque é isso, né? Preservada, que um dia ela foi natural, hoje ela, né, foi desidratada e tal, vou explicar. Mas eu achei essa frase sensacional, que é bem isso, né? Ela tá adormecida. Ela tá E viva, mas tá adormecida. mas ela continua com aquela beleza natural dela, né? E é isso, assim, contando um pouquinho da Mama Flora, né? A gente vê, então, eu vim do mundo corporativo, é onde eu decidi empreender, que eu sempre empreendi, assim, sempre gostei, né? Desde a época da faculdade. E aí, quando eu decidi ter algo, na verdade, a história é bem engraçada, porque eu, como publicitária, eu queria criar o meu negócio do zero, né? Eu queria fazer a minha marca e tal. E como ele falou lá em casa, humanas e exatas. E daí ele falou, não, já vamos pegar o negócio andando, já faturando, Aham. né? Já tá andando com números e tal. E eu não, eu sonhadora. Enfim, chegamos até que um dia o Rô falou, olha, era uma loja, a Mama Flora, na verdade. Uma loja de plantas artificiais, né? Plano Que de hoje plástico. que aí assim, com o meu lado marqueteiro aqui, eu mudei para permanente, porque a gente trabalha com a linha Premium, que a gente também tem esse braço, né? Então, eu fui lá conhecer, ela tava passando assim, o ponto, e aí eu gostei da pessoa.
Eu gostei da Adriana, que era proprietária. Aí cheguei em casa, ele falou: e aí, é bom negócio? Eu falei assim: nossa, a Adriana é muito demais. Ela é maravilhosa. O negócio é E ele bom. assim, tá, fatura quanto tem de estoque, números? Eu falei: não sei. Não que eu não olhe isso, viu, gente? Fique bem claro. Mas assim, eu tenho essa coisa com gente, né? Sim. Enfim. Então, nós iniciamos aí a Mama Flora, que era uma loja de bairro em São Paulo, de plantas artificiais. Em 15 dias a gente reformou essa loja, mudou totalmente o conceito. E o nome existia, mas ela nem usava. Então, a gente desenvolveu a logomarca, a marca. E hoje, né, nós estamos aí presente no Brasil todo. E nós passamos de uma loja para uma empresa de paisagismo mesmo. E o nosso foco maior hoje é o preservado. Que com esse meu lado publicitário eu fui buscando produtos novos, né? Sim. E fomos assim. Não, sensacional. A Mama Flora, então, já existia, Já só que existia. com a flora não tão É, flora. Era outro formato, era uma outra ideia de negócio, né? E a gente Loja. remodelou, foi. A gente E só era, pegou o Era nome. lojinha de bairro. e era conhecido assim Praticamente. como a loja de flores. Ah, lá na Isso. loja de flores, né? Exato. E hoje não, hoje a Mama Flora é uma marca É uma marca. conhecida, exato. Não, sensacional. E o fato é que hoje, a gente vai chegar nesse momento, mas hoje vocês têm clientes diversos. Sim. Dos mais famosos, a celebridades aí diversas, a grandes redes, Sim. e que realmente todo mundo, a grande característica é que todo mundo entendeu aquilo que vocês entregam. Entendeu a nossa proposta, exatamente. É muito legal assim ver a história, né, acontecendo, né? E também construir isso, né? Porque o paisagismo preservado, no caso, que hoje é o nosso foco principal, né? É onde a gente se destaca, onde a gente tem um diferencial, também é novo no Brasil, né? Então a gente veio construindo isso. Existia no Brasil, quando a gente começou, acho que uma, duas empresas, uma só que é a mais antiga, né? Antiga. E daí eu fui buscando o que que é isso, o que que eles estão falando, né? E aí a gente foi entender, foi estudar. E aí, graças a Deus mesmo, que acho que ele é nossa base, né, Magno? Sem Ele que nos dúvida. direciona, nada é por acaso, que as coisas foram acontecendo e a gente está sempre aprimorando, buscando, sabe, novos produtos dentro do negócio, que isso é importante também. Às vezes a gente quer, né, inventar a roda, Aham. né? E a roda tá E a lá. roda tá lá, é só você aprimorar ela, né? Põe um freiozinho, põe uma coisinha para acelerar mais e assim vai. Sensacional. A Mama Flora realmente tem uma entrega muito diferenciada. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre a qualidade realmente dos materiais, o brilho das flores, das folhas, né, é realmente algo que é encantador. Né? Mas vamos falar do começo, no sentido de o que é esse dito paisagismo preservado. Porque a gente sabe que o paisagismo é o que dá vida para os ambientes. Sim. Né? O paisagismo é realmente. Até então nós tínhamos muito concreto nos lugares, né? Muita obra Ainda bruta, mais São muita Paulo, né, coisa Magno, que a gente tá cinza. aqui. Nossa. Exatamente. Muita coisa cinza e o paisagismo traz essa vida realmente para os espaços. Mas qual que é a diferença do paisagismo convencional, da plantinha do jardineiro que tem ali do lado, para o paisagismo preservado? Então, olha, vou te dizer, como é uma coisa nova, né? A gente recebe muito projeto de arquitetos, engenheiros, enfim, designer. E até, né, Os você profissionais tem, não. tem dificuldade, né? Às vezes me pede uma coisa, eu falo, não é isso, mas enfim. O preservado, até me empresta aqui, Rô, vou te dar um exemplo, tá? Essa aqui é a Venca, né? Hoje é a nossa base, assim, para fazer parede verde, para fazer a árvore de Avenca. Ela é uma planta natural, ela passa por um processo de desidratação, mas não é só, eu vou pôr ela ali para secar. Põe no Não, sol. Não, tem um pelo processo. contrário. Pelo contrário, porque senão ela vai, assim, sabe, secar de Enrugando. enrugar. Aham. Então tem a forma certa de preservar ela, de desidratar. Quando desidrata, ela fica begezinha, né? Perde a cor toda a planta, né? Que é o, Fica o verde. Como é que é o nome lá do negócio verde lá das plantas? Clorofila. Clorofila. estudou, hein? E aí, e depois passa por um processo de coloração. Então, a gente pinta essa planta de verde, porque senão ela ia ficar beijinha. Aí tem um outro processo, segundo processo de secagem dela, né? Então, para ela também manter essa malemolência, né? Porque senão fica aquela planta seca. Quem pega nela aqui dificilmente vai achar que tá morta, né? E ela realmente está.
Tá adormecida, agora aprendi. Tá dando- Tem a tinta certa, Tem a tem tinta todo um certa. processo por trás, né? Porque senão você põe muita tinta, ela fica pesada. É isso que eu tava até explicando ali atrás, né? Porque às vezes você vê, até inclusive uma cliente nossa aí, até famosa, mas ela falou, Elaine, eu tenho dificuldade com a preservada. Eu achei interessante isso. Ela falou que pra ela parece mais artificial. Olha só. Ela falou, me mostra a sua, porque é a que eu vi, mas na verdade é porque o que ela tinha, a pessoa, ela usou uma tinta com muito brilho, então ela ficou realmente parecendo um E plástico. aí passa aquela impressão Muita de tinta, artificial. ficou pesado. Então, por isso que eu falo, né? Tem que saber esse processo da preservação, né? E esse processo, essa tinta e tudo mais, é feito artesanalmente. Bem, Bom, o Não tem preservado, uma a máquina arte, que vem jogando tinta e. É é bem artesanal mesmo, assim. Começa no 1 a 1, colhendo, preservando e também para fazer a árvore. E depois, principalmente, é que hoje a árvore é nosso carro forte, né? Nós somos das poucas empresas que fazem árvores preservadas, a gente faz de 6 metros, 7 metros, de 50 centímetros para cima. E é artesanal. Às vezes o cliente fala, nossa, mas vai demorar o dia inteiro, 2 dias para fazer essa árvore, porque a gente tem que montar no local. Você fala assim, olha, a natureza, ela demora 30 anos para deixar a árvore nessa altura. Então, eu demorar 2 dias, tá tranquilo. E aí, as pessoas falam, nossa, mas esse valor, não queria investir. Quando a gente começa a fazer a instalação, a pessoa fala, A nossa, pessoa entende. dá muito trabalho. Isso porque ela não conheceu O antes. Exatamente. Mas só a instalação já mostra que é algo realmente detalhista, bem artesanal, uma a uma, furinho, posição, a folha mais bonita para cá, mais bonita para lá. No caso Então, da árvore, né, que a falando gente da usa os árvore. troncos secos também, a gente não mata nenhuma árvorezinha, viu, gente? Fica tranquilo. Porque já perguntaram pra nós, então a gente tem aí até um engenheiro florestal. Florestal. É florestal, né? É. Que a gente tem a certificação, né? A gente também Certificação faz de origem da madeira, do isso, material. porque o que a gente usa, né? A gente usa aquela galhada da poda da árvore. Aham. Porque na natureza você precisa podar uma jabuticabeira para ela, Para ela se desenvolver. e a gente compra desse produtor esses galhos, Aham. né? Então a gente vai construindo, a gente não. Inclusive, tem até uma história interessante, assim, um adendo, de uma cliente, uma loja no shopping, ela tinha uma jabuticabeira lá dentro e ela não estava desenvolvendo, porque inclusive, Ambiente por isso que a fechado, gente né? traz o verde aí pra dentro de uma forma preservada, porque a natural não Sim. vai. E ela, não, eu quero que você tire essa árvore daqui, eu não quero ela. Ou senão, não, usa esse tronco meu. Eu falei, ai, não. Gente, eu cheguei lá, a árvore tinha frutinho. Eu falei, sabe, eu me senti tão mal. Eu falei, não, mas nunca, eu não faço isso. Aí a gente tirou, ela não queria mais a árvore natural, a gente tirou de lá, plantou ela no outro lugar e a gente fez a preservada. Sim. Né? Porque a gente tem que ter essa consciência, né, Magno? Eu não Tem vou que matar ser- uma árvore Exato, saudável pra exato. colocar uma. Meu Deus, nada a ver, É. né? Mas é isso. E aí, então, a gente usa esses troncos de jabuticabeira ou goiabeira, né? Principalmente jabuticabeira. Jabuticabeira, então é furinho por furinho, vai encaixando folhinha por folhinha. Aham. É um Então, quebra-cabeça. esse é o Nossa. processo. E você perguntou também do verde dentro? Não, você comentou, né? É, Mas eu lembrei uma coisa. Na pandemia, que você falou do concreto, sim. eu acho que aí vale a pena comentar. Na pandemia foi onde a gente mais cresceu. Olha que interessante, que eu achei, né, gente? Quem não achou que ia quebrar ia fechar, né? No lockdown Foi mesmo. uma surpresa, tá? E aí, por conta dessa coisa do concreto, eu comecei a ter vários clientes, homens principalmente, porque o escritório dele, a varanda dele, principalmente em São Paulo, né, muito apartamento, se transformou no escritório. Sim. E eles ligavam pra nós e falavam, eu quero um verde, porque eu não aguento mais olhar pro Essa concreto. parede bege. Sim. Isso, Sabe, eu não aguento mais cinza. olhar pra parede, eu preciso de um verde. E eu também não quero a artificial. Sim. Então foi assim, um ano que a gente mais fez parede verde preservada. Foi 2020, 2021, né? Que loucura. Mas é isso. O verde faz bem pra gente, meu. Se não natural, mas o Sim. preservado realmente tem esse poder de trazer esse conforto, essa nossa conexão com a natureza de fato. Porque é algo que é natural. Tem um cliente nosso que eu achei muito legal o que aconteceu. Assim, a gente fala que é algo até meio que divino. Ele tinha 2 jabuticabeiras enormes num restaurante. Ele colocou essas jabuticabeiras dentro do restaurante. Elas não se adaptaram por conta do ar-condicionado e tudo mais, naturalmente, né? Um ser vivo que precisa de água, precisa de sol. Não era o ambiente dela. E o que aconteceu? Ela tava com frutinhas e tudo mais e ela simplesmente morreu.
Mas ela morreu como se desligasse, apertasse o botão de desligar. Olha só. Então ela morreu e ficou paradinha, com as frutinhas no tronco, com as folhas roladas, Ainda, não caíram. ah, E ela ficou por muito tempo assim. E a gente falou, meu, mas não caiu Você passava nela continuava e igual. ela continuava. Parecia que só apertou o Aham. desligar dela. E aí ficou linda. Só que ela ficou cinza, né? Naturalmente. Perdeu a clorofila. Mas ela ficou linda. E aí a Mayara, que é a arquiteta desse nosso cliente de outros projetos, ela falou, meu, dá pra colocar um verdinho nela, porque ela tá perfeita, os galhos dela são Sim. Sim. incríveis. Só secou mesmo. Ela só secou. E aí eles pegaram, tiraram os galhinhos e fizeram exatamente esse processo. Sim. Então a gente colocou o preservado Aham. inserido Porque na árvore o real. galho já tava Sim. mortinho. Nossa, Mas- ficou excepcional. É esse o grande diferencial do preservado, é o ambiente interno, que dá esse problema. Não adianta, a planta natural ela não vai sobreviver muito tempo. Existem algumas que até adaptam um pouquinho mais, mas ela vai perdendo a cor, ela vai perdendo aquela vida mesmo, né? Sim. E então a preservada veio para atender essa necessidade de ter um verde em ambientes fechados. Ele é um paisagismo indoor, vamos Interior, falar assim, né? Que é o que a exato. gente fala, né? Porque, falando um pouquinho de manutenção, ela não pode molhar. Então eu não posso nunca colocar um Não, preservado não, área no meu externa. quintal. Não Não pode. pode. E aí, para isso, a Mamaflora também tem paisagismo natural? A gente vem caminhando para isso a gente estava até conversando, a gente vem com esse planejamento, a gente tem até uns projetos futuros que eu vou te contar mais para frente. Mas por quê? Como você comentou no começo, a gente atende redes. Então, por exemplo, eu atendo redes de restaurante. Vou falar o nome. Pode. Ué, então Eu fala, atendo uai. o Habib's, eu atendo o Debrecht Churrascaria. Por exemplo, o Habib's, então, que é um cliente novo nosso. Na verdade, a linha do. Tanto o Habib's Que quanto é o grupo Habib's. É o Então, ragaço. tem a Tendal Só que a churrascaria que a gente, né? E o Habib's O também. Habib's agora não tem Agora também. entrou também as lojas do Habib's. Então, o que eles têm? Eles têm a preservada lá dentro e lá fora eles têm o jardim. Aham, E assim como eu atendo Vitacom, por exemplo, construtora. sim. E a gente faz toda a ambientação interna. E eles, né, pelo nosso atendimento e tudo Você mais. Eles para de modéstia, vai. Gente, Você vamos faz uma falar, né? entrega A gente é boa bom mesmo. mesmo. Minha entrega é boa, eu cumpro prazo. Graças a O Deus. negócio é Então, bom. isso que você falou, você É. sabe que é o nosso diferencial? É. Porque você sabe como é obra. Sim. Então, os clientes, quando chegam na gente, falam assim: não, eu preciso para daqui 15 dias. Eu falo: tá bom. E a gente sempre cumpre o prazo. Para mim, isso É honra. é honra. E aí, o cliente que não conhece a gente, quer desesperadamente, por quê? Porque a obra atrasa. E Sim. eles já estão. Já estão. A gente já é terapeuta bem. também, viu, gente? Porque a gente chega, o cliente está estressado, é pós-obra, né? E aí, o que acontece? Aconteceu várias vezes da gente chegar na obra e tá assim, o caos. Porque nós temos que ser os últimos a entrar por causa do pó, Sim. né? Se pegar pó aqui, ela perde toda a complicado, beleza, né, não de dá pra limpar. limpar É. de uma forma fácil. Isso aqui é muito um pouco É quase no muito pincelzinho sensível, ali, não tem? praticamente, ou um ar, mas enfim, perde aquela, né, O que é verde. o verde bonito. A beleza A mesmo beleza. tem. E aí a gente chegou e tava no caos ainda. E eles, nossa, mas eu não achei que vocês iam vir, não. Mas a data era essa. Então, esse é o nosso diferencial aí, que é prazo, viu? E aí, enfim. E aí os clientes começaram a gostar do nosso atendimento e falou pra mim assim, Irlane, mas eu queria tanto que vocês fizessem tudo. Eu não quero ter que ter mais uma empresa aqui dentro. Aham. Eu quero fechar tudo com você. E a gente começou a falar, nossa, será então que a gente entra no natural, né? Então, assim, a gente vem estudando isso, né? A gente tem até alguns parceiros que trabalham com a gente, porque hoje não é nossa expertise é o preservado e o permanente. Mas aí pode ser um futuro, até para atender esses clientes que quer fechar com uma empresa só. Sim, porque você consegue dar continuidade no Então, processo. né? O padrão Estamos de abertos. qualidade Mamaflora Exato. já existe. Sim. A verdade. Estamos- E eu sei até de algumas novidades aí. Sabe os bastidores. Mas estamos estruturando aí, porque o natural precisa de um pouco mais, um espaço maior. Às vezes a gente está localizado dentro No de meio São da cidade. Paulo, no meio de São Paulo, é mais complicado, então a gente tem que estar já olhando algo um pouquinho mais afastado para ter essa estrutura. Aham. Mas E tá equipe, no né? caminho, equipe que é A diferente. gente tem uma pessoa já com a gente que é paisagista, Uhum. que ela tá fazendo mais cursos, então vamos ver, Tá nos planos. Falando de preservado, a gente tem outra
Essa Então, mas eu queria perguntar antes, mais uma diferença. Que você falou do preservado e do permanente. Isso. Então, nós temos aí o paisagismo natural, que é as nossas plantinhas do dia a dia, que a natureza já nos deu aí, graças a Deus, muito bonitinhas, que alegram a nossa vida, que nos trazem oxigênio. E nós temos esses dois outros itens que estão voltados para o nosso conforto ambiental, para a beleza dos ambientes, enfim, para todos esses aspectos que a gente já sabe. Mas qual que é a diferença desses dois, do preservado e do permanente? Sim. A gente brinca que a gente tem até o semi-preservado, semi-permanente. Eita, nossa! É muita variável. Tá. Vamos lá, o preservado, eu brinco que é isso, né? Que ele preservou, né, algo que era vivo um dia, que era natural. O natural é o natural. E o permanente nada mais é do que a linha artificial premium, né? Então, por que a gente usa hoje falar permanente? Porque quando eu falo pra você, se a plantinha é artificial, você lembra de qual plantinha? Da minha avó, Da que eu dava vozinha, no aquela dia de das... plástico. No dia das avós. Na verdade, é de plástico, né? De plástico. Que fica, né, que o fundinho solta, que a rosa Isso. arranca. Isso mesmo. E hoje, gente, assim, é impressionante, né? Sim. são vários É materiais também. impressionante a qualidade, assim, a gente tem várias histórias. Até flores, né? Porque a gente também trabalha com as flores, né? Eu faço muita fachada com flores, aí já é o permanente. A buganvília é perfeita. Você Sim. não fala que ela não é natural. Então, a qualidade hoje dessa permanente, e a gente, para tirar esse ranço do artificial, né? Então, a gente usa falar que é a planta permanente, ela é artificial, linha premium. Sim. Que vai ter os materiais diversos lá, os poli, não sei o que, etc. Silicone. Silicone, as orquídeas são perfeitas. Existe até a toque real que se fala. Então, assim, Sim. você tá vendo? Ela parece muito? Toca pra você ver. E também o A gente tem toque. várias histórias, né? De arranjo de orquídea permanente, que Já te a entregou. funcionária põe água. Achando Já tem história de uma vez entregou o arranjo na portaria do portaria. prédio, estava muito calor. Aí o porteiro chegou pra pessoa e falou: Olha, dona Fulana, tadinho, ele passou calor a noite inteira porque ele deixou o ventilador pra orquídea. Gente do céu. Porque senão ela ia morrer. Aí ela falou: Não, essa não é de verdade. Pra você ver como é real, né? Como é muito parecido com o natural. Não, eu tive algumas experiências, enfim, o meu acesso a esse ambiente paisagístico se resume a 25 de março. Um monte de chinesaiada lá que vende esses Sim. negócios. E tem umas coisas bonitas lá na 25 de março, tem Tem. umas rosas. Eu lembro que quando eu fui noivar com a Mayara, a gente foi comprar uns arranjos de mesa, e, meu, tinha uma rosa mesmo, que você falou, meu, é rosa isso E daqui? parecia mesmo. Né? É, O chinês, ele é danado, né, gente? então, O chinês dominou o segmento. Ele é. E aí, então, enfim, e hoje tá na mão deles, tá? Então, essa linha toda permanente vem da China mesmo. Lá atrás, quem começou, acho que foi a Itália, né? Com as Europa, né? rosas. Mas era muito caro, então nem chegava assim pro Brasil, né? E depois China. a China Dominou. viabiliza as coisas. Não, sensacional. E a qualidade realmente é isso. É. E hoje como que funciona a parte, por exemplo, da produção do nosso preservado? Vocês têm um produtor que te fornece esse material preservado e aí você faz toda a parte de ornamentação, montagem Isso. e criação disso daí. Isso, exato. Hoje a gente recebe muito projeto também do arquiteto, né? Aham. Onde a gente vai desenvolvendo aí todo esse paisagismo. Mas se for falar do processo, a gente tem lá o produtor que colhe. Hoje esse produtor a gente até terceirizou, né? O próprio produtor, ele aprendeu ao processo da pintura. Que vocês que ensinaram, Exato. basicamente. Tinta, né? A gente teve um que até a gente aprendeu A gente- também, né? Porque a gente recebe direto o fornecedor tentando vender para nós, só que eles saem fazendo sem a técnica. Tentativa E e aí, erro. gente, não dá, esse é o meu produto, é isso. Ah, esse aqui tá, eu vou tentar. Aí a pessoa patina. Vai homologando Aí a mesmo. gente foi aprimorando alguns, né? E que fazem do jeito que a gente quer o produto A final. gente tem 2, 3 que atende a gente. Porque senão o produto tem que ter a nossa cara, ele tem que ser da nossa qualidade, né? Tem por aí de diversas cores, diversos Mas brilhos, passa né? perrengue, gente, assim, é Com verdade. certeza. Vamos contar os bastidores, né? Que isso aqui é o podcast. Até chegar, né? Não foi Até chegar, fácil. a gente pensou, não, vamos a gente mesmo fazer todo o processo, mas hoje eu acho que quando você segmenta, né?
Porque às vezes você querer fazer tudo. Eu com a minha experiência até lá como gerente de marketing de uma indústria de cosméticos, eu vi ela quase quebrar. Por quê? Porque ele queria fazer toda a cadeia do cosmético. Ele quis Do até pote. ele quis fabricar o pote, a embalagem, ele quis montar uma gráfica para fazer o rótulo. E assim, aí ele foi perdendo o que é o seu produto, O né? produto é o Hoje em dia, cosmético, a não, pessoa. vamos terceirizar, né? Eu vou lá, homologo fulano, ele vai fazer do jeito que eu preciso e vou Aham. focar no que eu sou boa, Sim, né? Porque senão você quer fazer tudo e hoje eu acho que é tudo muito globalizado, né? exatamente. E foi isso. Então o processo é esse e aí daí a gente vai criando A ambientes. gente customiza, né, o produto aqui com a árvore, com o local, com o Sim. projeto, e a gente faz essa entrega do jeito que o A gente arquiteto até, desenhou. a gente até brinca que tem cliente que fala, mas vocês perguntam muito no atendimento. Como é, Já teve gente? cliente, né? Mas por quê? Porque a gente quer excelência na entrega, sabe? Então, às vezes a pessoa fala, eu quero uma árvore, nossa, de tantos metros. Fala, então, mas seu pé direito é 2,5. Sua árvore tá maior que sua casa. Não vai ficar legal, depois você vai brigar comigo. Aí a gente começa, sabe, uma construção. Eu falo que a gente dá uma consultoria pro cliente mesmo. E cada projeto é personalizado. Exato. Você não tem, tipo assim, projeto padrão Não tem. número 1, projeto padrão número 2. Tem Não como. tem. Assim, o que a gente tem padrãozinho, aí porque eu ainda continuo tendo loja, né? A nossa loja hoje é uma loja showroom, mas eu ainda tenho loja, então eu tenho as meninas que fazem arranjos de flores, Uhum. né? Então esse é mais padrãozinho. Eu quero um arranjo aqui, dia 3, florzinha, lá. Mas o paisagismo em si, né? É uma construção, Sim. sabe? Nós com o cliente ou quando tem um arquiteto, né, junto e assim vai. E é uma grande parte deles nasce de uma foto, sem medida, sem nada, É. e a gente começa a A aí criar sim mesmo, né? criar o projeto juntos, né? Sim. Entender a dimensão, entender qual que é a expectativa, se já tem vaso, se não tem, e aí vai, e de um vira dois, eu também tenho aqui, normalmente assim. O Pinterest é o seu amigo e inimigo, né? As E ideias você sabe que mirabolantes. até essa questão do preservado é legal falar que a gente tem uma limitação, não é toda a planta que dá para preservar, Sim. né? Então, que quando foi do semi-preservado, né, o Ah, semi-permanente. Por exemplo, nós fazemos muitas oliveiras, que agora está no auge a oliveira. Sim. E a gente não consegue preservar a folhinha, porque tem folhinhas que quando você desidrata, ela desmancha. Ela não sustenta. Tipo, a avenca, ela é uma planta bem forte. Ela segura a folhinha no Se você caulezinho puxar, dela. não cai, não Aham. sai. E tem outras também, né? A gente tem a folha de areca bambu, a gente tem a cica, tem várias plantas. Mas a oliveira não. Ela solta a folhinha. Esfarela. Esfarela. Então, o que a gente faz? Então, a gente chama de semi, né? Que o tronco é natural. Aí as folhinhas da oliveira eu uso a permanente. Sim. E aí a imitação. Aí fica uma oliveira perfeita, né? Mas a folha dela, só o verdinho, assim como a gente faz com o bambu também. Aham. Só a folhinha que é permanente. Não, Fica sensacional. bem legal. São as A gente variáveis vai criando. para viabilizar o negócio. E agora, aproveitando que estamos falando dessas nossas variáveis, eu queria que vocês apresentassem essas belezuras, esses quadrinhos aqui que são bonitos, são chamativos. Que vocês explicassem o que é. Esse aqui eu trouxe uma amostrinha, mas esse aqui é o musgo moss, né? Que ele só. Esse musgo moss, deixa eu trazer mais pra cá, pra ver. Tá bom, aqui filmei. Vocês não vê os bastidores, viu, gente? Mas, ó, pra mostrar melhor pra vocês, né? O musgo moss, ele é um musgo que vem da Noruega. Aham. Tá? Então, ele tá preservado. Você põe a mão nele, ele é até geladinho, assim. Ele parece que tem Uma até uma glicerina, aguinha, né, nele. Ele é preservado e isso uso muito lá fora. Então, hoje, quando você fala de plantas preservadas na Europa e nos Estados Unidos, o que eles mais usam é o musgo. Então, eles fazem paredes verdes e constroem desenhos maravilhosos com esse produto aqui. Ele é um pouquinho mais caro, porque ele sim, vem é realmente da importado Noruega. A gente está vendo aí no Brasil que tem o pessoal até falando que é preservado, mas não é. A gente tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque o musgo que a gente tem aqui, ele seca, ele vai esfarelando. Ele vai perdendo a água. Ele ainda fica verde. Não, ele vai até secando. o Ah, ele musgo vai- nacional. É o nacional, o ele nacional vai que a gente tem. perdendo essa Mas cor, né? eu vi esses dias aí que uma pessoa falou assim: não, mas eu consegui, nossa, tão baratinho. Eu falei: que estranho, porque eu pago tanto a caixa do negócio, né? Aham. E o pessoal tá com spray pintando. Então ele pode ser uma parede verde temporária.
Sim. Porque com o tempo ele vai esfarelar Vai soltar. e ele vai perder cor, Aham. tá? Então, aquele barato sai caro, Esse né? daí, ele é o nosso preservado, ele passou pelo processo de desidratação, mas ele não foi pintado. A cor ele permanece. A cor dele, do musgo. Ele, Só que Sensacional. o processo é diferente daquela da Avenca. E a gente não domina aqui no Brasil, eles até até, porque a gente não tem esse esse aqui, deixa eu musgo ver se tem diferente. aqui. Tá vendo que tem dois tons, esse verde com esse verde? Esse aqui ele foi pintado. Aham. Esse ele é pintadinho. Esse é a corzinha dele. Porque ele tem, o musgo moss, ele tem desse modelinho aqui que chama, tipo uma graminha. Aí tem esse, que é o bolinha. Aham. São 4 modelinhos de musgo moss. Não, é um negócio muito Mas é bonito bem e assim. legal, assim. Mas Então, você tem imagina umas uma. paredes que você É, pode ir construindo, assim. Então, eu faço uma base que cresce, com relevo. o relevo, a logomarca. Usa-se muito. Você faz a caixa da logomarca, Uhum. aquela caixa 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 alta. caixa alta, né? E você preenche com musgo também, fica muito legal. Fica bem. Parece mais verdinho aí pra sua Ah, marca. o verdinho é sempre O muito verdinho. valioso. A verdade é essa, o verdinho é muito valioso. E é por isso que o paisagismo está tão presente Sim. em tantas casas, nas casas de alto padrão e nas casas dos mais diversos padrões. E vocês têm diversos clientes de nome, de renome, gente famosa Sim. mesmo. Temos. Tem gente que vocês podem falar, tem gente que não pode falar. Lógico, Fala fala mal nas do redes povo, sociais. gente. É, falar. Vamos contar Porque pro povo. eles fazem propaganda Sim. de vocês Sim. mesmo. E é muito legal, assim, porque a gente sabe, né? Nós como empreendedores no Brasil, né, Magno? Acho que quando você vê também aquela celebridade, aquele famoso te procurando, é muito satisfatório. Sim. Nada contra eu ir atrás dele, mas quando ele te busca, eu falo, nossa, que legal, né? Você está sendo validado também por esse caminho. Então a gente atendeu Débora Seco, Sorocaba, Fernanda Vasconcelos, e mais que eu não lembro mais agora. A cabeça já tá não tão boa. Agora Agora a Mayra nós vamos Card. fazer lá a casa da Mayra Card do Thiago Nigro aí. Polêmica. Polêmica. Mas também vamos estar nessa casa, né? Vamos ao escritório do Rafa, do Sim. Marcos e da Isa, né? Que o Rafa veio aqui também. Sim. Enfim. Agora eu Tem não uma lembro mais. turma E pesada. tem uma turma Tem mais alguém. pesadinha aí E as também grandes as redes. redes, né? Então a gente faz a todo o grupo da loja da Coach, né? Que é o grupo AMC. A Dress2 também, que é de roupas. Aí o grupo Habibs, que eu falei. Construtora. Nossa, construtora, Vitacom, Vitacom. Exetec. Já vai estar esquecendo, né? É gente Assim, demais, gente. assim, há 10 anos de Mama Flora, né? Nós estamos trilhando esse caminho. E vem novidades também, né? Ah, tem que ter novidade, né? Novidade acho que é tudo de bom. Já vamos falar das novidades? Não. Será? Não sei. Ah, eu vou compartilhar uma que eu sei. Mama Flora tem seu padrão de qualidade. Então eu sei que desde que a Mama Flora nasceu, vocês trazem realmente essa essência de entregar algo diferenciado e é por isso que vocês são reconhecidos. Isso é fato, vocês são referência naquilo que fazem, né? Então vocês criaram o selo Mama Flora. Isso, a gente. Como que funciona essa a ideia? gente Qual tá- que é essa ideia? Tá saindo do forninho aí, né? Esse Essa é a selo primeira. Mama Flora, gente, nasceu por várias questões aí, né? O pessoal começou a procurar a gente, né? Ah, eu quero vender o seu produto aqui na minha cidade, né? Então, e a gente também tinha uma dor que é o quê? Como a gente atende o Brasil todo, e eu te contei que é um processo muito artesanal, para fazer essa instalação desse produto, eu tinha que mandar a equipe para fora de São Paulo. Sim, Às vezes fica caro, sim. né? A gente atendeu de norte ao sul, literalmente, Sim. né? A gente tem um braço que a gente manda essa árvore, também o cliente instala. Então eu Aham. mando ela pré-montada, então a gente monta ela, desmonta, é um Lego, gente. Monta, desmonta. Aí cada furinho desse eu identifico com uma etiquetinha e tem um vídeo de como montar essa árvore. É loucura, hein? um processo. Aí é Aí é loucura. Tem loucura. alguns que topam o desafio, outros você fala, meu Deus, eu vou ter Mas que pagar a acontecia- instalação. E acontecia também o quê? Que às vezes não ficava tão legal, porque a pessoa não tem aquela habilidade de olhar e falar, meu Deus, a árvore tá torta, a árvore tá assim, tá assada. E, bom, as grandes redes já tá no custo, falam, eu quero que você vá instalar. O ano retrasado a gente ficou no Nordeste todo, né? Fazendo vários Bastante. shoppings. A Aham. gente atende shoppings também. É o grupo Partage O também. grupo Partage. A gente fez agora shopping Mauá, 12 árvores em todos os corredores, de 4 metros. Nossa. E trabalhando na madrugada, né? Que é Sim. shopping.
Enfim. E aí, eu falei, gente, a gente tem que fazer alguma coisa para que eu tenha braços espalhados. Então, nós lançamos aí o selo de qualidade Mamaflora, onde a gente está aí treinando pessoas, paisagistas, pequenos, lojas menores, assim, aquele empreendedor, aquela até pessoa que faz um arranjo, né, que ela quer faturar mais. Então, a gente está dando esse treinamento de como instalar o nosso produto. Então, ela pode ser uma revendedora, assim como ela é uma instaladora oficial Mamaflora. Sensacional. Então, o meu cliente lá de Salvador, eu falo, não, fica tranquila que aí eu tenho Uma um bracinho empresa da Mamaflora, né? Aham. Eu tenho uma nos pessoa representa. especializada, exatamente. Então, assim, comecei a pensar como resolver esse problema. E você tá resolvendo o seu problema, resolvendo o problema do seu cliente, resolvendo o problema do seu profissional homologado, profissionalizando um monte de gente. Então, assim, é uma rede realmente que Legal. traz muito, muito resultado. Olha, você fez um desenho tópico. Mas é isso mesmo, né? Mas essa é a essência É do negócio. Você tá, verdade. é um ciclo realmente de capacitação, de formação. Profissionalizando até pessoas que, né, de repente ela tem aquela habilidade, não sabia. É Exatamente. um novo, né, uma nova forma dela faturar, né? E quem quer revender também, né? Talvez essa pessoa que queira revender hoje já tentou fazer um dia, como a gente passou todos os perrengues aí do E já processo. tem o caminho das A gente já tem o pedras. caminho das pedras, já tem os fornecedores, já tem o processo, já tem tudo bem claro com a gente. Então, essa ideia de passar já semi-pronto, o produto semi-pronto, só para essa pessoa executar, Sim. é uma ideia que Exato. está vindo junto com esse selo e Ah, vai é o trazer aí uma segundo passo. amplitude aí para o nosso negócio. Tá dando spoiler de outra coisa. Pode falar da Não coisa? Como diz o Pá, pegou o código. A outra coisa eu não vou falar, não, que a novidade é pesada. Então, Não, mas vem no Faz- primeiro plano dessa forma, né? o primeiro desenho é esse, realmente, Exato. porque a gente vem com uma padronização. Uhum. Quem pegou o código, pegou. É isso. Sensacional, gente. Então, assim, eu falo muito do impacto e do propósito realmente dos nossos negócios, né? Eu falo que aquilo que a gente faz não pode ser só resultado para nós. Não pode só me trazer resultado financeiro. Tem que trazer impacto na vida das pessoas. Isso mesmo. Senão, não tem propósito. É negócio apenas. É. E quando vocês trazem aí, pensa no pequeno produtor, naquela moça que faz só o arranjo, que ela pode fazer só o arranjo, mas ela também pode fazer uma instalação de um paisagismo super complexo numa casa de alto padrão e fazer a renda do mês dela numa Exato. instalação. Então, assim, é realmente impacto na vida das pessoas. Isso é muito legal. A gente ter essa visão não só do negócio, mas do propósito do nosso negócio, né? É o senso de comunidade, né? Exatamente. Todo mundo vai se ajudando, né? Vai criando um ecossistema, né? Vai criando essa rede aí, porque eu sempre tive esse propósito, sabe? Desde criança, minha mãe sempre foi assim, eu sempre fui voluntária de alguma coisa. Uhum. Então, eu sinto a necessidade, sabe? De estar agregando em algo. Exatamente. E tá aí o resultado disso, né? Tá aí realmente essa importância. E quando a gente fala do paisagismo preservado, a gente fala realmente de um valor agregado Sim. diferente. Por conta de tudo Porque isso, toda a né? complexidade do processo. É a mesma coisa de você falar assim, você quer um quadro impresso aqui na minha impressora, na moldura de plástico, ou você quer um quadro pintado pelo pintor aqui, detalhado? É exatamente essa complexidade. Isso mesmo. Então, quando a gente vem para o paisagismo preservado, é isso. Mas pensando em custo, a título de referência, por exemplo, quão mais caro é o paisagismo preservado em relação a um permanente premium? É legal essa pergunta. Porque a gente sabe disso. Aham. Por anos, Vai o te preservado surpreender. era mais caro, Aham. por todo o processo. Mas hoje já tem um tempo, né? Como é Dólar. importado, hoje o permanente ele é mais caro do que o preservado, porque é importado, e aí é Sim. tudo dolarizado. Como a gente tem a nossa moeda, né? Infelizmente está desvalorizada, então hoje o permanente ele é mais caro do que o preservado quando eu vou fazer uma parede verde. Olha que O loucura. metro quadrado Tira é mais exceção caro. ao musgo. O Sim. musgo ele é um É, pouquinho mais caro. Mas assim, do basicão, hoje o permanente ele tem um metro quadrado, tô falando de prêmio, né? Sim. Ele é mais caro do que o preservado. Não tô falando do chinesinho da 25 de março, por É, favor. é, Não vai dizer. Porque às vezes a gente recebe orçamento, ai, mas você aonde foi bem? Eu falo, deixa, posso ver o projeto? Aí quando eu vou ver, eu falo, então, mas essa planta não é igual a essa. Se você quer essa, é outro valor e tal, né? Tem uma linha assim um pouco melhor, que a gente até faz
Aham. né? Mas hoje, respondendo a sua pergunta, A gente tem uma permanente, equivalência realmente de preço. por conta de ser importado. E o preservado, ele é 100% nacional. Sim. Tá acontecendo aqui, né? Aqui, É exato. coisa de Mata Atlântica, é coisa de árvore nativa. Claro, com todos os cuidados ambientais, tudo aquilo que a gente já comentou. Tem selo verde, tem engenheiro agrônomo, tem tudo isso. Roubando uma árvorezinha, pelo amor de Deus. Não cortamos árvores clandestinamente. Isso aí. A ideia é realmente trazer a natureza para dentro de casa, Exato. com durabilidade, com segurança, com beleza. Exato. Então, mas você falou um ponto importante, essa questão dos valores, né? É uma dificuldade que às vezes a gente enfrenta de chegar uma pessoa com. A gente manda um orçamento, ela fala, nossa, mas o teu tá tão caro. Mas o que ela tem na mão, ela é outro produto, é outra qualidade que a gente estava falando. Só que ela não tem noção. Ela não chegou, por exemplo, uma pessoa à distância, que ela não foi lá no showroom, ela não viu o produto, ela não pegou na mão. Ela fala, meu Deus, mas espera aí, eu tenho uma metade do preço. Não, espera um pouquinho, o que você está comparando? Metade não existe. Existe, né, É. uma similaridade de produtos, de preço. Até que a gente consegue mostrar que a gente tem um diferencial da qualidade que a gente trabalha. Aí ela vai decidir, eu me encaixo nesse produto ou naquele, Você né? tira a venda dos olhos e fala assim, Exatamente. vamos equalizar de verdade. Exatamente. Já não vem me comparar o Quando plástico cliente- no... Isso. Quando o cliente dá essa abertura, a gente Quando dá essa consegue abertura, a gente mostrar. consegue Mas mostrar. a gente tem histórias que ele não, vou fechar, Ah. depois ele voltou. Pagou duas vezes. É. Aí ele comprou... Ah, Comprou o outro Tem e várias histórias. E aí falou, não ficou bom não, vamos fazer o negócio direito. Exato. O que é que a gente arruma, arruma, não dá pra arrumar. É. A gente fazer outro. Arrumar o que eu posso fazer pra você. Eu posso tirar, Tirar e trocar. jogar no lixo e fazer o negócio do jeito que tem que ser. É o máximo que eu posso estar fazendo pra você. E isso acontece em todo lugar, viu? Aqui também, meu, direto, a pessoa fala, nossa, seu preço, não sei o quê. Parecido, é Eu falo, parecido. cara, essa é a minha entrega, meu padrão de entrega, a minha forma de desenvolver é essa. Não, eu vou fechar com fulano. Tudo bem. Tudo bem. A minha entrega, eu sei o que eu tô disposto a te entregar. Se você tiver uma entrega equivalente à minha, com preço menor, cara, vai embora. Agora, se não for, presta atenção, compara. Direto, Guarda cliente. meu telefone, você vai me ligar de novo. Fica aqui, o WhatsApp fica aqui. Aí a pessoa fala assim, olha, então, eu fechei com fulano, mas o projeto não ficou bom. E eu queria fazer com vocês conseguem aproveitar? Eu falei, não, nem a folha em branco. Nem o lado de trás da folha eu consegui aproveitar. Infelizmente, tem que começar de novo. Paciência. E é legal quando a gente chega nessa consciência nossa também, né? É. Porque lá no começo, quando a gente tá começando, a gente fica, nossa, mas. Vou perder esse cliente? Não, na verdade não, né? É muito bom quando você amadurece, né? É. Você sabe da sua qualidade. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu entrego. Se você tiver uma entrega tão boa quanto a minha, com preço menor, faça. Agora, se não é tão boa quanto a minha, então faz comigo. É melhor. Porque senão você vai pagar duas vezes. Tudo bem, eu sou a favor do coleguismo, né? De, pô, todo mundo tem que ganhar um pouquinho, então tudo bem você pagar pra ele, depois você pagar pra mim de novo. Ai, adorei. É, acontece. Mas não é o certo, pô. Você como cliente, você quer pagar uma vez e ter o melhor. Aconteceu esses dias. Não posso falar muito, porque senão a pessoa, às vezes o cliente assiste Corta. e não tem edição, ainda não posso estar falando muito. Mas é isso, acontece com mais frequência do que a gente imagina isso. Sim. Então, chega um dado momento que a gente tem realmente confiança e a gente já tem um espaço no mercado para falar, Sim. poxa, o que eu faço é diferente. Exato. O que a Mama Flora faz hoje, a entrega que vocês fazem hoje, é diferente, não tem comparação. Então, acabou. E a gente sabe, né? Quando a diferença é muito grande, a gente já sabe que tem um É. problema por trás. É. A gente até tenta, com um jeito, explicar para o cliente. Às vezes o cliente acha que é história, né? Vendedor, né? Mas quando a gente consegue, é uma vitória aí Eu falo que assim, se o cliente senta na minha mesa, Sim. Não, aí já é, gente. Não, já se é. ele vier até a empresa. eu não queria falar isso, mas se você não quer fechar comigo, não vem no escritório. E não é porque eu vou dar argumento de vendedor, é que eu vou te mostrar o que eu entrego. Se você sentar na outra mesa, depois você sentar na minha, você fala assim, não, ele entrega mais. Então realmente tá barato, vai funcionar. Vamos fora é a mesma coisa, não tenho dúvida disso. Mas vamos lá, falando ainda sobre paisagismo, a gente até deu um spoilerzinho. A gente sabe que o paisagismo é o que traz vida para as obras, para os espaços, para aquele monte de coisa cinza que a gente vê no dia a dia. Mas em que momento que a gente entra com o paisagismo numa obra?
Olha, falando de preservado, principalmente, nós somos o último. É quando tá assim, a obra limpa mesmo. Tirou a poeirinha, passou o pano de chão. Ninguém vai furar mais nada, gesso, nem pensar, pelo amor de Deus. Né? Por quê? Porque ela não é uma plantinha igual a permanente, você consegue passar um pano, tacar água. Lavar, Não, né? Essa não dá. né? Então, nós somos os últimos a entrar. Naquele momento mesmo que tá colocando os móveis, que tá na entrega mesmo. Aham. É nesse momento que a gente entra. É junto com. Depois dos móveis mesmo, depois instala os é, móveis. Realmente é ambientação, decoração, faz É parte a da cereja do decoração, bolo. cereja Cereja do do bolo. bolo. Você sabe que eu tenho um vídeo até do Sorocaba, agradeço muito ele e a Bia pelo vídeo maravilhoso que ele fez pra nós. E o vídeo dela começa assim, que a cereja do bolo do quarto do Theo, que é o filho deles, que a gente fez uma oliveira, Aham. né, que tem toda uma história bem legal, assim, que eles moram no Aras, né, então eles têm uma oliveira lá fora, natural. E aí, quando o Theo nasceu, eles plantaram, né, a Placenta. placenta ou um umbiguinho, agora eu tô em Os dúvida, dois. aos pés da oliveira, que tem toda, né, uma história bíblica e tal, da oliveira. E ela queria, porque eles construíram quartos novos, né, porque agora eles têm 4, vieram Aham. gêmeos, queria que ele dormisse embaixo da oliveira. Aham. Então, nós construímos essa oliveira, que ela cresce, ainda vai Por ter a cima da copa, cama. assim, por cima da cama. Caraca, É muito meu. linda, é muito legal. E tem 3 metros de altura por 3,5. Como é que é? 3 de altura, um A avanço copa de de mais uns 3,5. 3. Gente, que negócio Lindo lindo. demais. Tá lá no nosso E ele Instagram. falou assim, a cereja do bolo do quarto do Theo foi a árvore. Realmente foi um projeto muito legal. Foi bem específico esse daí. Foi bem, Projeto da bem Maria. detalhado. Mas um ponto importante é assim, em que momento, porque a gente sabe que é a cereja do bolo, Aham. mas em que momento eu encomendo essa cereja? Então, isso é importante também. Porque às vezes a pessoa deixa pra solicitar no final. Porque é a última coisa no Mas aí final. a gente tem todo Essa- esse processo antes, né? Então, dependendo do tamanho do projeto, a gente pede 15 dias. 10 Ah, dias é úteis, rápido 15 demais, dias, trem. 20, Não, até que não é tão demorado. Pensando Só em que- obra, É? né? Mas às vezes a pessoa acha que é igual loja, eu vou lá pegar esse banco que tá faltando na decoração, na Aham, luminária. sim. E não é. Só que isso já tá no projeto normalmente. Só que, como a gente tava até falando Mas nos chega pra bastidores nós. aqui, chega no final, a pessoa já tá cansada da obra, já tá com o bolso vazio. Tá estressado. E aí vira aquela loucura. Não, mas tem que ser pra semana que vem. A gente É que até, essas às vezes, dá um loucuras a gente jeitinho, passa né? muito com inauguração de loja. Sim, Muito. isso é mais Ah, tenso. mas loja, meu, eu já fiz projeto de loja. Nossa, loja e Loja, restaurante. shopping. Geralmente eles vêm, chega em nós que a loja vai inaugurar depois de amanhã. E eu precisava E aí, resolver isso. exato. É que a Então, pressão da obra, a gente entende isso, porque a gente tá junto, né? A pressão da obra é grande, você sabe melhor que a gente. E aquilo vira uma loucura e o detalhe fica pro final. E aí a pessoa fala, meu Deus, eu tenho que correr para ver isso aqui. Só que a gente tem que, às vezes, rebolar, mas na maioria faz das o vezes a gente possível. dá um jeitinho, né? Faz o possível. É. Quando é em São Paulo, É mais região é fácil. fácil, mas às vezes eu tenho essas histórias assim, lá no Fora de- Nordeste, lá no Sul. Fazer e aí essa envolve o logística. frete. Já tivemos problema com transportadora. Já. Ai, gente, falando de coisa de Deus, olha essa história. É, posso eu ia contar? falar Por disso. favor. Olha que top, né? A gente atende a rede de lojas Dress2, que é uma marca do Rio de Janeiro. Eles têm lojas no Brasil todo, aí, principalmente cidades litorâneas. Então, era uma loja do shopping Fortaleza, né? Acho que é A gente Fortaleza. nem nunca tinha ido para Fortaleza para atender cliente. E aí, então, a gente despacha todo esse material, esse tronco, antes, porque era uma árvore de 3 metros. A gente mandou. E tudo que é pro Nordeste, você tem que pensar em 10 dias de frete. Sim. Mais Mandamos uma bem gordurinha. antes, tal. E a gente, na verdade, a gente foi para Salvador, Salvador foi para Fortaleza, a equipe, né? De avião e o transporte aí terrestre. Dessa vez Chegamos, até nós estávamos lá porque o negócio estava pegando. Aham. chegamos em Fortaleza, não chegou nada. E assim, Cadê minha árvore? a Dress é assim, a gente atende a Dress, sempre foi assim. A gente instala a árvore hoje e amanhã vai inaugurar a Um loja. dia antes. Sempre foi assim. Então, no dia que a gente tá, as meninas vêm me pondo roupa, aquela confusão, aquela loucura. Uhum. E a gente chegou lá 2 dias antes. Nós saímos de São Paulo já com a promessa do que o cara prometeu. Não, vai chegar aqui, aconteceu. transportador, Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não Porque eu aconteceu vou nada. monitorando, né? Nada. do E que aí, em prometido. Salvador, eu contato com esse transportador. Não, tá chegando. Tá perto. Chegamos em Fortaleza 2 dias antes e nada de chegar. Gente, assim, E a a gente atende inauguração. a gente atende muito o Nordeste, porque é um produto que não tem lá mesmo, tudo sai daqui. E daí eu entrei em pânico. Falei, meu Deus, como que eles vão inaugurar a loja sem
E geralmente a árvore é a principal, assim, no meio da Ela loja. fica no meio, normalmente. Eu falei, o no que que eu banco. vou fazer? Porque não é igual uma permanente, uma artificial, que alguém vai me salvar. Vai ter uma loja Você que liga, alguém vende uma tem. planta, né? Ou natural, tem um garden. Eu comecei a entrar em pânico, a gente descobriu que o transportador estava mentindo para nós. Que tava o caminhão assim, tinha saído de São Paulo 2 dias antes. Gente, ele Olha tava só. rodando por Tava em aqui, Minas Gerais. pegou um monte de coisa, fazendo uns Eles frete maluco. atravessaram o Olha, país, só que Aí o Rodrigo, a gente começou a procurar. Você achou no Google, sei lá como foi a história. um garden. Um garden. A gente ligou numa loja grande lá em Fortaleza. Só que eles são Nossa, gardens mesmo, não é cidade, especializado que é nisso. Jardim da Cidade. Tem até que honrá-los aqui, é Jardim da Cidade, Eu não né, que é lembro o o nome, nome. de verdade. Eu não lembro. E nós ligamos lá, sabe assim, começamos, vamos ver o que acontece. Aí a gente ligou, o cara falou assim, não, eu tenho uma árvore aqui preservada. Que é uma amostra dele. Não, ele comprou para um cliente, o Ah, era cliente um não cliente. quis. Isso mesmo. Aham. Aí ele tinha uma lá, do tamanho que a gente precisava. Eu fiquei passada, porque, gente, isso é muito raro. A É pessoa Deus, ter o isso é negócio. Deus. Não, mas Ele tudo é teve Deus. Eu tenho arrepio quando eu lembro, mais do que isso. Ele pegou e falou pra mim assim, eu falei, eu contei a história que eu tava, né, Aham. não tinha o que fazer. Ele falou assim, não, fica tranquila, eu vou te passar essa árvore a preço que eu paguei de custo, porque ele é lojista, eu sei como é. Aham. Eu vou te passar a preço de custo, Só pra garantir aqui o negócio. só pra garantir, quando chegar a sua árvore, eu fico com a sua. Aham. Quem faz isso? Eu nunca vi o cara na Sem ver vida. a nossa árvore, sem ver nada, eu só Eu fiquei confiou. passada, eu comecei a chorar. Falei, meu Deus, que loucura, né? Aí a Só gente foi confiou. lá, ele entregou o produto dele lá no shopping, a gente montou a árvore e foi isso. E daí a minha árvore chegou uma semana depois, ele ficou com a minha árvore. E eu falei, não, eu vou aí pra montar pra você essa árvore. Aí eu voltei, nós voltamos lá em Fortaleza só pra isso, É. né? Porque assim, eu falei, meu, porque assim, né? É tão Não, difícil hoje, gente. Foi Primeiro, algo. raro ter um É raro. produto desse exclusivo. É específico, assim, né? Dois, É o pronta cara entrega. virou pra mim e falou, não vou te vender a preço de venda. Aham. Eu vou te vender o preço que eu paguei. Mas pode falar, Deus faz tudo do jeito certo, meu. Olha, Prepara assim os nossa, negócios incríveis. mas esse dia... Eu tenho uma história que é muito louca. Que é um negócio de coisa de prateleira, né? A gente fala assim, coisa que, meu. Ah, o que você tem de prateleira? Ah, tem uma lanterna. Eu fui no depósito ali, tem uma Nossa. lanterna de prateleira, padrão. Agora, se eu quero uma lanterna com tal iluminação assim, eu tenho que encomendar ela. E isso pra muitas coisas. Certa vez, eu nunca nem tinha contado isso aqui, mas me veio essa memória. Foi Deus que preparou mesmo. Eu tava à frente de uma obra, aqui no Taboão, aqui do lado, terminalzinho de ônibus, né? Eu fui delegado a tomar conta dessa obra. E aí eu fiz toda a parte de contratação, fui delegado para fazer a gestão dessa obra, porque ela tinha que inaugurar muito rápido, porque era um marco contratual com multas milionárias se ela não fosse inaugurada, porque tinha que inaugurar esse terminalzinho que eu era responsável, um terminalzinho de 3 mil metros quadrados, pequenininho, 6 pontos de ônibus. Precisava inaugurar antes da estação ser inaugurada, porque ia ter uma linha de ônibus que fazia uma parada lá, tinha toda uma logística. E aí, assim, o ponto era uma multa, sei lá, de 2 milhões por dia se atrasasse a obra. Era um negócio absurdo. Pesado. E a obra custava, sei lá, 10, 20, 25 milhões. Era a obra que eu tava à frente. E aí o pessoal falou, não, vamos lá, vamos começar. E eu comecei a obra, fiz toda a estratégia para viabilizar a obra, para liberar a parte que precisava. Falei, não vai ser possível terminar nesse tempo, mas eu consigo inaugurar nesse tempo. A obra não vai estar pronta, mas eu consigo parar um ônibus ali. Fizemos toda a estratégia, beleza. E aí eu precisava de pontos de ônibus para um terminal de ônibus. Sim. E aí eu comecei a procurar fornecedores, tá? Eu encontrei um fornecedor que uma vez ofereceu para fornecer lixeira inox pra gente. Falou, sou fornecedor de lixeira. Aí eu liguei para ele, cara, você tem ponto de ônibus? Não, a gente fornece, vou te mandar o nosso catálogo. Aí ele mandou o catálogo, eu olhei, aí foi preciso da aprovação do prefeito do Taboão. Aí mostrei o catálogo pro prefeito, porque tem toda uma coisa política. Ele disse, eu gostei desse aqui. Falei, então beleza, vamos fazer. Aí eu liguei pro fornecedor, cara, quanto tempo que você demora pra fazer um ponto de ônibus desse? Ah, cara, 60 dias. Eu tinha 15 dias pra inaugurar o negócio. O ponto ficava pronto 60 dias, porque era um negócio, né? Sim. Eu falei, cara, mas assim, ponto de ônibus, de prateleira. Isso que você Eu falou, soltei mas isso, isso, eu meti essa. De prateleira, o que você tem? Não, cara, não tem ponto de Não ônibus de tem prateleira. nada. Não existe Não ponto de ônibus de existe. prateleira. Porque o negócio é sob encomenda, sob medida. Eu falei, não, cara, mas deve ter alguma coisa aí de prateleira. Eu falei, não existe. Eu falei, cara, olha no seu estoque, vê aí na sua fábrica. Eu falei, cara, vou ver aqui. Aí passou meia hora e ele, cara, você acredita que tem aqui 6 pontos de ônibus Olha aí. de um contrato que
teve um problema na licitação, os pontos foram produzidos e a gente não pôde entregar. Falei, é mesmo? É. Me manda a foto desse ponto. Aí ele me mandou, era parecido com o que o prefeito queria. Aí eu cheguei no prefeito, temos esse daqui. Quando fica pronto, falei, ó, ele falou que se mudar de cor na sexta-feira ele entrega. Se for amarelo, entrega amanhã. Aí foi mesmo, falei, então pode mudar pra vermelho, porque é a cor da cidade. Pintamos de vermelho, na sexta-feira os pontos estavam lá. Meu, é Deus que prepara as coisas. Como que eu acho 6 pontos de ônibus na medida lá bonitinho pra colocar no meio da cidade? Não tem como. Então, assim, deu errado lá pra dar certo aqui. E aí, eles não tiveram prejuízo, porque um ponto de ônibus aqui era tipo R$100.000 cada ponto de ônibus. Todo mundo ali, né? Fez toda a movimentação, e aí o resultado disso. Entreguei a obra no prazo, entreguei tudo bonitinho. O pessoal tava duvidando que aquela obra ia sair. Entreguei a obra, cumprimos, não fomos multados. E aí no mês seguinte eu fui promovido. Olha, tá vendo? Que loucura, cara. É muito poderoso isso. Deus prepara as coisas exatamente do jeito que tem que ser. Não adianta. Não adianta pensar em outra coisa, pensar em outra... Deus preparou tudo. Ficou bom pra todo mundo, resolveu o problema. O cara... A prateleira... Desculpem. A prateleira pesada dele lá foi embora. Se a licitação voltar, ele entra no processo de fabricação depois. Cara, sensacional. É isso. As coisas vão acontecendo de um jeito assim, que às vezes não fazia sentido na época, mas tudo se encaixa. Até pra eles, né? Onde que eles vão pensar que alguém ia ligar pedindo 6 pontos? Você ligava pra ontem. Não, de prateleira. O que você pensou prateleira? Você imagina uma prateleira com vários pontinhos de ônibus. Não existe isso. É loucura. E é ver o resultado, né? Que você entregou, você foi promovido. Na época também eu fui sincera com a cliente, né? Tivemos que falar a verdade. Que a gerente ia chegar no outro dia. É transparência. Depois ela falou, Verlene, que louco, né? Como que você conseguiu? Falou, olha... Não, e eu sempre fui muito transparente. E aí eu estabeleci com elas, assim, uma empatia, assim, né? E aí eu me tornei realmente uma fornecedora deles, né? Porque a gente foi honesto desde o começo. A gente poderia tentar inventar uma coisa, mas não, era a realidade. É transparência, né? Acima de qualquer coisa. Eu acho que toda relação requer transparência. Exato. Eu falo isso com o meu cliente na primeira vez que ele senta na minha mesa. Fala, meu, quer fazer o projeto? Vamos lá. Você vai, a gente vai entrar na prefeitura, né? Então, prefeitura vai demorar de 6 meses a 1 ano. Ah, mas demora muito, não sei o que, não tem como. Não tem. Essa é a verdade. Outro profissional pode chegar e falar que te entrega o projeto em 3 meses, mas você vai ficar os outros 9 esperando aprovar na prefeitura. Então, assim, eu sou muito transparente em relação a isso. Saiu antes do prazo, meu, surpresa positiva, vambora, saldo maravilhoso. Se não, já fui transparente. A gente cria uma relação de confiança muito mais concisa com a transparência, né? Isso mesmo. As coisas fluem melhor, né? Exatamente. Pensando em sustentabilidade, já mudando um pouquinho de assunto, a gente sabe que paisagismo, essa parte verde, está muito relacionada à parte sustentável. Vocês consideram o paisagismo preservado pode ser considerado uma prática sustentável na utilização aí dos ambientes, na harmonização dos ambientes? É mais sustentável, por exemplo, usar um preservado do que um permanente? Ah, com certeza, né? Porque o permanente aí, ele é totalmente artificial, né? Ele é plástico, ele é resina, ele é silicone, é um monte de química. Se um dia for pro lixo, sustentabilidade, exatamente. Vai virar muito tempo para desintegrar e tudo existe esse lado. Plástico, sim. Né? O preservado não, era uma planta que realmente ela ia se decompor ali. E a gente está reaproveitando isso, né? Que é aquela poda da árvore, que é aquela planta que ia secar, realmente ela ia morrer ali, ia, né, virar adubo. Né? Então, depois o descarte desse produto é totalmente sustentável, né? Ele não é 100%, por quê? Porque ele tem a tinta. Então, aquela parte que pinta o verde é tinta, ele não é tinta também, né? Posso ser hipócrita e falar que é 100%. Mas mesmo assim, melhor do que o plástico. Mas é 1000 vezes mais, com certeza. Sim, o impacto disso no descarte. Se for parar no lixão, é um problema sério. Se for parar na reciclagem, ok. Sim. Mas aí a gente não tem mais controle disso, né? Mas a gente entende que o preservado realmente ele é mais sustentável. Né? E quanto à durabilidade, eu sei que depende muito do cuidado, de como você vai fazer a manutenção aí, se vai passar com o exponador, com o soprador, com o paninho molhado, enfim, mas quanto à durabilidade, de modo geral, quanto tempo dura, por exemplo, uma árvore preservada? Nossa. Não tem uma data de validade. Exato, porque é o que você já respondeu.
tudo vai depender do cuidado. Isso. Aham. Né? Porque assim, se deixar ela quietinha ali, ninguém vai estragar ela, tá para sempre. Né? Agora é a manutenção mesmo, né? Então, dependendo do ambiente que ela está, né? Por exemplo, tá num shopping, tá num restaurante, Muito aí vem ar-condicionado, tudo ar-condicionado, isso aí realmente vai derramar. ela pode perder um pouquinho a tinta, se tiver muita incidência de UV, né? De luz, de ar-condicionado, né? Mas se não, não tem. Não tem uma validade. Tem essa resposta. E vocês fazem a manutenção também desses jardins, dessa Ela- parte das tá. árvores e tudo mais. Tanto assim, a minha árvore, sei lá, o meu filho bateu o cabo de Sim. vassoura, arrancou um pedaço ali. A gente já tá até já vivendo esse processo Aham. de manutenção. Até de árvores que a gente não foi a gente que fez. Já aconteceu Sim, da gente também sim. fazer manutenção na rede de Mania do Churrasco. Mania de churrasco. A gente fez algumas também. Então, tá começando, porque como ainda é novo no Brasil, então agora tá começando essa fase de manutenção. Aham. É, tipo, implantação, manutenção. A vida, o ciclo de vida útil mesmo do Exato. produto. E depende do local que ela tá também, né? Num escritório, no cantinho ali, não vai ter gente passando ali dela, esbarrando nela. Que loja. Já num restaurante, numa loja, tem um fluxo maior, É muito tem criança folhinha. que puxa folhinha, isso acontece, né? É adulto. Os curiosos, deixa eu Vem ver. com a mão, Peraí, né? Agora vem com a mão. Deixa eu ver isso aqui. Vou falar que eu já fiz. Eu faço. Você pega assim, deixa, dá uma quebradinha. Deixa eu ver se quebra. Mesmo. Tem jeito, não façam isso, gente. Gente, por favor. Vamos cuidar dos nossos paisagismos preservados. Quais são os maiores desafios que vocês já enfrentaram, tanto no desenvolvimento de projetos, quanto a realmente essa ascensão no mercado do paisagismo preservado? Ai, a gente teve vários, né? Teve o desafio aí de até Acho que é alinhar a o cadeia do fornecedor. produto Exato. toda, né? Desde o... E também, assim, é um desafio, até por ser novo, os nossos amigos arquitetos, eu peço mais ajuda na questão de. Como que eu posso explicar? Principalmente árvore, porque a parede verde é mais simples, né? Eu tenho a medida ali, é um quadrado, né? Aham. Agora a árvore, o que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, quando faz um 3D com uma árvore que parece, sabe, e o espaço é pequeno. E aí às vezes eu tenho um problema porque eu falo, nesse espaço a árvore não vai ter essa copa do que tá no 3D, porque nem é proporcional, ela vai cair, a gente preocupa muito com a segurança. Porque às vezes no projeto ali, no papel tá lindo, então- na tela tá lindo, mas na hora de executar aquilo não vai Mas ficar legal. quando o né? cliente final chega até nós, porque quando é o arquiteto, eu alinho com o arquiteto, tudo fica Você vai tudo combinar aberto. com ele, fala, ó, vamos Mas fazer às assim, vezes o né? cliente vem com o projeto. Aham. Ou com uma imagem do Pinterest. por exemplo, É. que aí... É raro, mas Ou acontece. uma IA hoje, então, com a IA. Né? Então a gente explica muito. Às vezes a pessoa me liga, eu quero ligar lá e falo direto, eu quero uma árvore de 2 metros, que também é uma outra questão. Às vezes a pessoa fala, não, meu pé direito é 3 metros. E ela quer uma árvore grande. Ela fala, não, uma de 2,5 tá bom, eu quero até um teto. Uma de 2,40 tá bom, porque eu vou comprar um vaso de 1 metro. Aí eu falo, então, porque a árvore, ela não vai estar na boca do vaso, porque eles contam muito isso. 1 metro de vaso, mas Aham. né? Então, esse é um super desafio da gente explicar. Que a gente tem que, é igual a natureza, eu tenho que enterrar ela mais dentro para sustentar, senão ela vai cair. E Sim. tem outro detalhe, Primeiro né? item. O E segundo, tronco. Né? e que a Ele copa é é proporcional. proporcional, o tronco é proporcional à copa. Então, se eu quero uma árvore de 3 metros, ele vai ter uma espessura maior E para a dar copa vai volume. abrir. Agora, se ela quer construir uma árvore, ou seja, 1 metro de vaso mais uma árvore de 2, esse tronco vai ser mais fino. Não tem E a mais, né? copa, né, que é Só proporcional. que aí acaba a pessoa não entendendo bem, e depois cai na questão preço. Aí a hora que a gente explica direitinho, Aí dá mostra, aí a pessoa compreende. Mas até chegar O lá, maior desafio é esse. tem um processo aí. Não, Sim. perfeito. O que vocês enxergam como tendência para o paisagismo preservado para os próximos anos em relação a texturas, cores, materiais, enfim, o que vocês imaginam nesse sentido? Assim, tá crescendo, assim, tá estudando mais plantas que a gente pode preservar. Testando, né? Assim, Testando plantas que mais, ficam porque antes a gente boas. ficava presa em 2, 3 tipos de planta. Inclusive, eu já tô até olhando aí, né, porque o preservado nasceu na Itália, na Espanha e na Itália. Nasceu o preservado, Aham. né? Então, já tô até em contato aí para aprender mais lá fora, que eu quero trazer esse conceito. Mas é isso, sabe? A tendência é trazer mais variedade de plantas preservadas. E eu acho que mais tecnologia, de repente, daqui a pouco a gente vai ter
algo que realmente consiga receber mais. Eu posso colocar um pouquinho na área externa, sabe assim? Aham. Então, o seu futuro, né? Algumas coisas lá pra talvez proteger mais a Exato. Assim durabilidade. como tem a permanente. Hoje a permanente, ela tem uma proteção UV. Não são Algumas todas. plantas. Não são todas. Porque, por exemplo, eu quero fazer uma parede verde lá fora e quero fazer com artificial, com a permanente. Aham. E o sol, chuva, ela fica azul. Sim. A gente já viu muitas é. fachadas Um assim. cinza, Fica, tudo tem cor. marrom. Mas hoje eles já estão vindo com uma proteção Uma UV, tinta com proteção UV. que ela tem uma durabilidade do verde maior para Perfeito. ficar na área externa, a permanente. Acho que esse é o caminho. E alinhado com o selo Mamaflora, mas eu acho que é importante perguntar o que você dá de dica, de recomendação para quem quer entrar na área do paisagismo preservado, quer atuar nesse segmento. Olha, a dica que eu dou é, Liga pra gente. né? Vem fazer o Essa treinamento com a dica. gente, vem fazer um curso com a gente que também que tá nascendo esse treinamento. Mas assim, não economize. Em quê? Igual a gente falou da tinta, por exemplo. A gente vê muitas pessoas aí que agora começou a trabalhar com isso e usa aquela tinta mais baratinha, mas aí fica Tinta aquela... guache. Até Como é tinta de com- parede, até Látex. Então que látex. a aderência Então, não é assim, é boa. um produto, gente, foca no bom, sabe assim? Faz o seu melhor. Não tenta fazer meia boca, que assim você vai durar pouco no Porque a gente tá falando de mercado. decoração, né? Decoração é detalhe. E detalhe é o que faz a diferença. Quando você, às vezes, por causa de uma diferencinha mínima, Aham. você economizar numa tinta que dali 6 meses o negócio vai ficar quebradiço, vai ficar, mudar a cor. Verde. Não E é também legal. não mata as arvorezinhas. A dica que eu dou também, né? Porque a gente sabe que tem de tudo, né? Então, assim, até consciência mesmo, sabe? A consciência mesmo da natureza, da sustentabilidade. Fazer direito, eu acho que independente do segmento, né? Independente do produto, igual, é a mesma coisa do engenheiro fazer assim, fazer sustentação, né? A A fundação. fundação. É isso, gente, né? Faça bem feito. No que quer que você vá fazer, faça o seu melhor. O Exato, que você se dispuser a fazer, faça o seu melhor. exato. Eu acho que isso vale para qualquer segmento, qualquer área que você vai fazer. A chance de Enfim. dar certo é muito maior. Exatamente. Queria que você desse uma mensagem, vocês, né, dessem uma mensagem. A nossa conversa é muito boa, passa rápido demais. Gente do céu. A gente vai conversando aqui, nem vê o tempo passar. É verdade. Mas eu queria que vocês compartilhassem aí alguma mensagem pro nosso público, pro nosso espectador, pro nosso amigo arquiteto, nosso colega engenheiro, enfim, para essa galera que assiste, que é consumidora do Concreto e Conversa e que com certeza vai ser um parceiro potencial da Mamaflora. Bom, a mensagem final, bom, estamos aí, né, abertos a parcerias, né? A Mamaflora veio agregar, porque a gente finaliza, deixa o projeto lindo, maravilhoso, né? Do arquiteto, do engenheiro. E, nossa, nem sei, viu? Tanta coisa que veio na minha mente, assim, mas Eu eu acho acho que a gente espera ter esclarecido um pouquinho, né? Que é algo bem específico, embora as pessoas vejam por aí, acho que ninguém entendia exatamente como é que funcionava. Mas a ideia é levar o final, né, a decoração, que é o carro-chefe, a cereja do bolo, a sério. Vamos falar antes, vamos planejar. A gente ensina, a gente tá junto para entregar uma parede maravilhosa, uma árvore maravilhosa para vocês. E liga pra gente. A gente está aberto aí, parcerias, a gente entrega, que eu garanto. A gente entrega com excelência no prazo. E é isso. E bom, e a gente tem só a agradecer, viu, Magno? Já estamos no final, posso agradecer? Estamos olhando pro fim. Eu que agradeço vocês, a disponibilidade. Instagram da Mamaflora qual que é? É @mamafloresp. É o Aí é Instagram. fácil, hein? Ou Mamaflora no TikTok. Gente, Como coloca Mamaflora, Mamaflora no acha a Instagram, gente, vocês acha a vão ver. gente. É muito específico, vocês vão ver. Mamaflora, um monte de coisinha verdinha linda. Somos São nós. vocês. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade, falar um pouquinho mais daquilo que vocês fazem com tanto amor. Sim. Tem um detalhe que eu já ia esquecer de falar. A Elaine é baterista, gente. Meu Deus! Gente do céu, eu fiquei. Deixa um tempinho pra tocar uma Meu música. Deus! Além de fazer tanta coisa incrível, ainda é baterista. Essa aqui eu tinha que Não, falar aqui. gente, Foi demais. Eu estive presente numa palestra de Elaine e ela,
Fez Vou um solo de surpreender. bateria. Ela surpreendeu a galera. O É negócio. 1 ano e meio só aí que eu tô fazendo aula. É muito legal, né? Muito gostoso. Música. Você sabe, bom, Ah. gente, toca violino, né? Eu nunca fiz uma apresentação Ai, aqui no ó, programa. Não, mas hoje- deixa eu contar dele também. Mas é isso, assim, eu amo, tô amando tocar bateria. Muito legal, né? Foi demais. E aí, bom, Magno e Maiara são bênçãos na nossa vida, né? A gente se conhece aí há 7 meses, eu acho, 6 meses, né? Mas parece ser muito E mais, parece que né? a vida toda, Deus é maravilhoso, traz pessoas maravilhosas à nossa vida, né? E que bom que a gente tá dentro do mesmo segmento, que a gente pode estar mais junto para trabalhar juntos. Exato. E eu que agradeço o convite, viu? Foi muito gostoso. Fico muito feliz em Muito bom. recebê-los e com certeza talvez tenhamos próximos episódios, por que não? Tem muita coisa, tem muita novidade sempre acontecendo. Mas agradeço mais uma vez imensamente a disponibilidade, a presença de vocês, as explicações, né? A luz que vocês trouxeram aí ao falar daquilo que vocês fazem com tanto amor. E a você que acompanha o nosso programa até aqui, antes do nosso encerramento, por favor, compartilhe o nosso vídeo. Vou ficar esperando. Isso aí. Tem que esperar eles compartilhar, senão eles não compartilham. A gente bora compartilhar isso aí. Compartilha Aí. aí. Esse conteúdo maravilhoso que tem. Compartilha nosso vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no nosso canal, faz todo esse passo a passo mesmo, que aí dá certo. Isso dá sorte, hein? Aplaude atrás. Isso dá sorte. Então, assim, gente, é isso. Muito obrigado pela presença, por acompanhar o nosso programa. Lembro que os nossos episódios estão disponíveis também no Deezer e no Spotify. Você pode ouvir a gente onde quer que você esteja. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Beijos. Obrigado.